Jesus é o Senhor? Amém. Não posso gritar, estou esquecendo. Nosso encargo nessa noite é trabalhar uma palavra de atualização, né? Graças ao Senhor que o Senhor tem nos dado esse privilégio, né, de andarmos bem no ritmo do seu encargo, né? Estamos desfrutando semanalmente do nosso alimento diário. Pois amanhã temos a mensagem 3, né, Jorge? Baseada no capítulo 1, versículo 1 de Colossenses, né? E, no entanto, nós temos recebido semanalmente a palavra do Senhor, né? Por meio do nosso irmão Pedro, sempre aos domingos, temos uma mensagem no IVPT, né? E também, que é sempre reforçada pelas lives de quinta-feira, né? E também aqueles que conseguem ainda acompanhar no sábado de manhã, tem uma live com os comportores, que o irmão Pedro sempre dá um respaldo ainda maior no encargo da semana, né? Então, com isso, nós recebemos duas palavras ao mesmo tempo, uma inicial e uma atual, né? Mas é uma coisa só, é a palavra de Deus, né? É a provisão de Deus para a igreja, é Cristo, de fato, conduzindo a sua igreja no processo de edificação. Vamos perceber isso, irmãos, né? Que todos nós que cremos no Senhor e fomos introduzidos no seu corpo, fomos ao mesmo tempo colocados num processo de edificação, né? E quem está conduzindo esse processo é o próprio Cristo, amém? Então não fique preocupado se às vezes, né, as coisas não acontecem como você gostaria que acontecesse, né? Não olhe para as dificuldades, né? Porque na verdade o processo de edificação é um processo duro. E Jesus não escondeu isso de nós, né? Se nós olharmos lá em Mateus 16, até para poder atender os que estão nos visitando e não estão tão atualizados quanto a nossa sequência de mensagem, Mateus 16, versículo 18, diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o que diz aqui? Processo de edificação da igreja é um processo de luta, onde as portas do inferno, Jesus profetizou isso, né? Que ele edificaria a sua igreja, mas que as portas do inferno iriam se levantar, mas não iriam prevalecer, né? Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque Ele mesmo é quem está conduzindo esse processo. Ó Senhor Jesus. Aqui, no seu ministério terrenal, né, em carne, Ele estava executando, Ele iniciando essa obra, né? Mas depois da sua morte e ressurreição, como Espírito que dá vida, Ele agora é o Cristo no seu ministério celestial. Mas esse processo de edificação ainda continua, né? Então, quando você chega em Colossenses, né, e temos desfrutado nesse último ano desses dois livros maravilhosos, né? Efésios e Colossenses são livros que dão grande ênfase em Cristo como centro de todas as coisas, né? E na igreja, que é a plenitude de Cristo. Tudo que Deus é, Ele dispensou para Cristo, né? E tudo que Cristo é, Ele dispensou para a igreja. Ó Senhor Jesus. Então é muito rico quando você chega em Efésios e você olha e vê esse Cristo com esse poder extraordinário, né? Com a suprema grandeza do poder de Deus. Vimos isso muito, capítulo 1, 19 de Efésios, né? A suprema grandeza do poder de Deus em Cristo. Mas tudo isso Ele dispensou para a igreja, que é a sua plenitude. Ó Senhor Jesus. E Colossenses nos mostra o quê? Que essa guerra continua, que essa luta da edificação da igreja continua. Olha o capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor. Então aqui você percebe o quê? Que existem dois reinos. Novamente uma guerra de reinos. Senhor Jesus. Então, irmãos, esse é o processo no qual nós somos inseridos. Aleluia! Que estamos no reino certo agora. Antes nós estávamos no reino das trevas, né, subjugados pelo inimigo, sem percebermos isso, escravizados, ó Senhor Jesus, enganados, subjugados, mas a salvação nos alcançou, Cristo nos alcançou, e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, né? Esse reino, na sua realidade hoje, é a igreja, que está sendo edificada nesse processo de luta, né? Então, quando você olha para cá, ele fala aqui, versículo 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, né? Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Irmãos, está tudo sob controle. Ó Senhor Jesus. Quando você olha para esse Cristo, que está executando todas as coisas, ele o fez na velha criação. E agora também, na nova criação, é ele quem realiza todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Aqui fala no 17, no 15, né? 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ó Senhor Jesus. Eu quero destacar principalmente o versículo 18, que é o meu encargo nessa noite. Ele é a cabeça do corpo. Aleluia! Ele é a cabeça do corpo. Jesus é o Senhor. Bom, isso é tremendo demais. Todos nós estamos vinculados em Cristo. Cada membro está sendo edificado a partir dele, né? Ele está trabalhando em nós, está nos moldando, está nos convergindo nele, nos transformando e também nos ensinando a andar. A vida da igreja é esse viver onde nós estamos sendo encabeçados por Cristo dia a dia. Senhor Jesus. Mas tem implicações. O que está acontecendo? Qual deve ser nossa atitude hoje? Ó Senhor Jesus. Irmãos, a igreja precisa avançar, aprender a viver debaixo desse encabeçamento diário de Cristo, né? E quando o Senhor olha para nós hoje, Ele nos vê como um exército, como um grupo de pessoas que está vivendo nessa terra, por um lado ainda influenciados pela esfera dessa terra, mas um grupo de pessoas que estão conectados com os céus, que apesar de viver na terra, desenvolvem um viver celestial. Irmãos, quando isso acontece, nós nos tornamos um verdadeiro exército de Deus nessa terra. Senhor Jesus. Porque nós começamos a lutar pelos interesses do Senhor. Isso é ser a igreja. Isso é ser encabeçado por Cristo. É ser encabeçado por aquilo que é celestial. Ele é o cabeça da igreja. O princípio, o primogênito de toda a criação, para em todas as coisas ter a... Olha só. Então, o processo de Cristo é se tornar o número 1 sobre todas as coisas. Quando você olha para a sua volta, isso está acontecendo? No mundo à nossa volta? Creio que não, né? Muita desordem,
muita confusão, né? Quando você olha para 1 Coríntios, por exemplo, ele vai explicar esse processo aí do encabeçamento de Cristo. Vamos abrir, capítulo 15, versículo 25. Porque convém que ele reine, até que seja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, ainda não estão, não é isso? Então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então esse é o processo que está ocorrendo no universo hoje. E nós, como igreja, vamos perceber isso, irmãos. Não podemos andar de maneira solta, né, nessa terra, como membros individuais, como membros de Cristo soltos, largados por aí. Nos tornamos presa fácil. Ó Senhor Jesus, existe um inimigo, existe um reino das trevas, atuando para impedir que essa edificação aconteça. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mas nós somos a igreja que caminha com essa visão, que busca esse encabeçamento, que marcha, que é um exército de Deus na terra. Então hoje vamos trabalhar um pouco desse sentimento, né? Um pouco de como sermos compactados no amor e viver a realidade desse corpo. Ó Senhor Jesus. Mas eu quero reforçar esse aspecto, né, da luta espiritual, né? E como lutar, irmãos? Né? Como marchar? Né? Eu fiquei impressionado com um texto usado recentemente pelo nosso irmão Pedro. Aliás, ele tem voltado muito nesse texto sempre, né? Números 9, que mostra a organização do povo de Israel no deserto, né? Também um período duro. Então, em Números 9, versículo 18, mostra que o povo de Deus, o Velho Testamento, caminhava, né, no deserto em direção à terra de Canaã, mas não caminhavam de qualquer maneira, não andavam de maneira solta, cada um fazendo o que queria. Não, havia uma organização forte ali, né? Eram 12 tribos, com características diferentes, né? Com terras em lugares diferentes, com chamados, né? Com uma vocação diferente. Isso representa também o corpo de Cristo, a maneira como Deus trabalha, a multiforme sabedoria de Deus, está aqui expressa nessa organização desse exército de Deus. Mas esse povo aqui era um exército. Isso que eu queria destacar para você. Você não pode andar de qualquer maneira como membro do corpo de Cristo. Você precisa se posicionar. Amém? E aqui no 18 ele fala, eu vou ler só um versículo, porque nós não temos tempo de explorar tudo aqui, tá? Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Ora eles iam, ora eles acampavam, né? Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Interessante, né? Aqui mostra que existia um comando sobre eles, e a nuvem era aquele sinal visível que Deus usava para poder conduzi-los, ora para marchar e ora para ficarem parados. Senhor Jesus, irmãos, nessa dinâmica eles percorreram anos na jornada deles, né? Cometeram erros, né? Ficaram ali mais do que precisavam, 40 anos até.
E não vamos discutir aqui esse aspecto da eficiência do caminhar deles. Mas tem um princípio para nós aqui. Precisamos, irmãos, aprender a marchar, aprender a seguir a direção do Senhor. Existe um comando do Senhor. E nesse período, o comando do Senhor era dado por meio de Moisés, né? Moisés era um líder. E esse mandado aqui é a boca de Deus, né? A própria boca de Deus, ou seja, a palavra de Deus é que conduzia aquele povo. Jesus é o Senhor, falada por meio de Moisés. Senhor Jesus. Hoje, irmãos, nós temos que receber a palavra de Deus, o comando prático de Deus em nosso viver. Graças ao Senhor, que o Senhor tem nos suprido, né? Amanhã temos a palavra ministerial. Semanalmente o Senhor tem usado a sua palavra, um comando, uma direção. Agora a nossa vida da igreja precisa ser formada em torno dessa palavra. Esse é o segredo. Jesus é o Senhor. Não podemos andar de qualquer maneira, mas vamos organizar, compactar toda a nossa vida da igreja em torno dessa palavra, né? Acho que o Jorge leu outro dia aqui um versículo mais à frente, né? Acho que 24 de Números, né? Me lembro, versículo 5, na bênção de Balaão, quando ele enaltece, né? A beleza dessa organização do povo de Israel, né? Que fala o seguinte, 24:5, que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas. Jesus é o Senhor. É bonito, irmãos. É bonito ver um povo bem articulado, um povo que vive debaixo de um comando, que caminha segundo esse comando, que gera uma mobilização, que sai, que vem, que para, que cuida uns dos outros. É lindo isso. Ó Senhor Jesus. Eu estava em Manaus, né? E aí até estava com o Jorge e eu vi quando no feriado, na segunda-feira, do nada apareceu fotos do grupo da igreja, né? Ó Senhor Jesus. E eu vi a mobilização dos irmãos, que é muito alegre. Aquela mobilização dos santos. Isso é bonito. Espírito movendo. Espírito encabeçando. Cristo conduzindo a sua igreja, a sua edificação. Jesus é o Senhor. Aleluia! Então o que fazer? Vamos continuar marchando. Não olhe para a dificuldade, não olhe para as lutas, não olhe. É uma guerra, é um processo. Mas Cristo é o cabeça. Ele é o cabeça do corpo. Tem nos dado uma palavra de comando. Vamos tomar essa palavra e vamos seguir, né? Jesus é o Senhor. Bom, tinha mais coisas para falar sobre isso, mas eu vou estender muito. Eu vou entrar no encargo das palavras finais do apóstolo Paulo, né? Em Colossenses. Bom, o que nós temos aqui, irmãos, nessas últimas mensagens do livro de Colossenses, na parte final, nós vemos Paulo se apresentando de maneira muito pessoal, estreita, para com a igreja em Colossos. Na verdade, para aquele grupo de igrejas que estavam ali, né? Senhor Jesus. Paulo aqui, ele queria produzir um vínculo mais forte entre os irmãos. Paulo aqui se apresenta como aquele que gerou aquele grupo de pessoas. Apesar que em Colossos ele não foi aquele que diretamente gerou, né? Ele produziu um líder chamado Epáfras, e Epáfras foi quem trabalhou para a produção daquela igreja, naquela região de Colossos, Herápolis e Laodiceia, né? Mas Epáfras é citado aqui nesse capítulo, né? Junto com outros nomes,
como cooperadores de Paulo, que viviam estreitamente com ele, no ministério dele, ó Senhor Jesus. Então Paulo deu ênfase para isso. Ele quis mostrar para nós que nós precisamos viver hoje também debaixo de um mover, de uma coordenação de um ministério. Individualmente, nós não conseguiremos avançar, nós não conseguiremos nos tornar parte desse exército de Deus, prevalecente na terra. Precisamos essa cobertura que Paulo trabalha aqui para nos encorajar a viver, né? Vamos voltar um pouquinho em Efésios, antes de entrar aqui no capítulo 4. São dois livros casados, né? Efésios e Colossenses. Capítulo 4, versículo 11. Diz o seguinte: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Interessante, né? Aqui nós vemos santos individuais, né? É isso? Vivendo no processo da edificação do corpo de Cristo. Mas, para isso, existem homens dons, citados no versículo 11. E todos esses ministérios aqui mostram o quê? Mostra a importância, né, desse arcabouço na vida de um cristão, para que ele de fato possa crescer e ser edificado no corpo de Cristo. E Paulo tinha esse encargo, né? Se nós olharmos aqui em Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele fala para os irmãos, né, como se fossem filhos dele. Olha só: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então o encargo do apóstolo era tão estreito, que ele lutava para que Cristo fosse formado em cada um dos irmãos. Então qual é o objetivo do ministério? Não é exaltar o homem, né? Não é exaltar o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre. O objetivo final é a edificação do corpo de Cristo. O objetivo final é que cada um de nós alcancemos a plenitude de Cristo. É que todos cresçam. Mas existe um Paulo lutando para que cada um deles pudesse crescer, né? Então o que é o capítulo 4 de Colossenses? É o apóstolo Paulo, como aquele que liderava o ministério naquele período, lutando pela edificação das igrejas, especialmente da igreja de Colossos ali, né? Apresentando para eles uma palavra que pudesse nutri-los e direcioná-los, fazê-los funcionar, crescer, para que Cristo fosse formado neles. Jesus é o Senhor. Precisamos disso? Nós somos isso. Uma frase que eu ouvi essa semana, né, recente, numa das mensagens, falando de Pedro, né? Que Pedro, ainda no período com o Senhor ali, era um dos apóstolos mais arrojados, né, mais consagrados. Sempre se apresentava primeiro. Sempre estava Pedro ali. Inclusive declarou várias vezes que jamais abandonaria o Senhor, né?
Ó Senhor Jesus. Mas foi o primeiro que negou, né? No processo da crucificação, quando Jesus estava sendo levado para a cruz, Pedro negou o Senhor por 3 vezes. Por que foi registrado isso? Para mostrar que nós também podemos ter essa experiência. O que faltou para Pedro? Lógico, maturidade, crescimento, Cristo formado nele, sim, faltou. Mas talvez um item importante que faltou para ele foi o quê? Identidade com o ministério de Cristo. Ele via Cristo como Messias, como o Salvador, né, que ele viu, ele tocou na revelação em Mateus 16, ele estava claro, mas faltava para ele um sentimento de corpo, de edificar algo, de produzir algo para Deus. E naquele momento que ele foi testado, ele, né, o instinto de sobrevivência natural fez que ele negasse o Senhor. E você percebe isso claramente em João 21, né? Porque naquele mesmo contexto ali, da morte e ressurreição do Senhor, ele liderou os discípulos para outro rumo, né? Aqui capítulo 21 de João fala, versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Então Pedro tomou outra direção. Não foi a direção do corpo. Não foi a direção que Cristo estava encabeçando, mas sua própria direção. Senhor Jesus. Irmãos, não sejamos esses que tomam outra direção, que não é a direção do cabeça, não é a direção que edifica, não é a direção que produz o amor, Senhor Jesus. E facilmente nós podemos cair nessa condição. Então, irmãos, qual é o encargo de Paulo aqui, capítulo 4 de Colossenses? Ele não queria que ninguém se perdesse. Ele não queria que ninguém se afastasse do ministério. Não era fácil seguir Paulo naquele tempo. Ele estava preso, né? E acusado falsamente, né, de liderar rebelião contra o Império Romano. Poderia ser morto a qualquer momento. Ele estava condenado à morte. Qualquer um que se parecesse ligado a ele podia ser também imputado do mesmo crime. Ser morto também. Não era fácil, Senhor Jesus. Mas Paulo encontrou um grupo de homens fiéis e idôneos, que perceberam que ali estava Cristo, encabeçando o seu corpo, por meio da liderança daquele apóstolo. Ó Senhor Jesus. Esse grupo foi trabalhado, né? E é maravilhoso você perceber isso, né? Ao ler aqui, ver a cumplicidade desse grupo de pessoas com Paulo. Ele vai citando vários nomes aqui. Senhor Jesus. Isso é o corpo de Cristo. Isso é um processo de edificação. Isso é um ministério em ação. Queria reforçar isso bem clara para todos essa noite. Não que individualmente você não faça parte do corpo de Cristo. Você faz parte. Posicionalmente você faz parte do corpo de Cristo. Mas a sua ação no corpo de Cristo, o seu crescimento no corpo de Cristo, necessita dos homens dons. Amém? Necessita do ministério que funciona, que dê direção, que dê caminho para você. Senão você vai fazer como Pedro, vai acabar aí pescando. E para outra direção, para outro rumo. Ó Senhor Jesus. Mas aleluia, que o Senhor só resgatou Pedro, né? Amém?
E Pedro também foi útil, ele foi um líder também nesse ministério depois que foi passado para Paulo, né? Jesus é o Senhor. Pois bem, o primeiro item que nós vemos aqui no capítulo 4, versículo 1 até o versículo 4, vou separar aqui nessas duas partes, né? De 1 a 4 e depois de 5 até o 18. De 1 a 4 ele vai falar o quê? Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Interessante que Paulo está falando aqui da relação mesmo empregatícia, naquela época era uma relação de senhor e escravo, né? E ele não entrou aqui no mérito ideológico, né? De ser senhor, ser escravo, né? Ele apenas demonstrou que na relação humana nossa, em todas as relações sociais nossas, assim como nas relações familiares, que ele citou anteriormente, no capítulo 3, Cristo precisa ser o cabeça. Como é que Cristo encabeça? Ele encabeça por meio da sua palavra. E ele vai mostrar aqui. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça, suplicar ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de que falamos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Poxa, mas Paulo vai falar disso nesse momento, porque está tudo interligado, irmãos. Na verdade, a oração e a vigilância que Paulo apresenta aqui, para ser praticada entre a igreja, e da igreja para com ele, está relacionada com a própria palavra do apóstolo. Então, orai para que a palavra que eu vos tenho dado seja prevalecente, não fique em cadeias. Ó Senhor Jesus. Esse é o mesmo princípio de Efésios, né? Vamos abrir Efésios, ele vai explicar isso. Tem tempo para falar, mas essa parte final de Colossenses é equivalente à parte final de Efésios, de 4 a 6, quando Paulo apresenta para nós todos os nossos relacionamentos, né? Vida de reuniões, vida familiar e vida social, né? Nessa relação senhores e escravos. Mas no capítulo 6 ele insere a luta espiritual, a vida de batalha espiritual. Por quê? Porque a vida da igreja, na esfera do corpo, é a vida de um exército. Amém? É alguém que está combatendo, está usando das armas, é o exército de Deus. No seu relacionamento com os seus sociais, no seu trabalho, com o seu chefe, seus empregados, não sei, e mesmo relacionamento familiar, casal, marido, mulher, pais e filhos, nós precisamos perceber a luta espiritual. É necessário vigilância, oração, na palavra, mas não é qualquer palavra, é a palavra daquele que está à nossa frente. Paulo estava à frente ali. Se nós tomarmos a palavra e aplicarmos, irmãos, com oração, com reverência, nós iremos subjugar todas as esferas do nosso viver, né? E aqui, versículo 17, ele fala claramente, 6:17. Vamos lá aqui. Senhor Jesus, tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos.
Também orai por mim, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho de Cristo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Jesus é o Senhor. A palavra de Deus precisa nortear todo o nosso viver e ser o carro-chefe da nossa oração e da nossa vigilância, né? Eu lembrei daquele texto, né, de Mateus 24. Isso requer de nós servos fiéis e prudentes. Senhor Jesus, isso requer de nós uma diligência, irmãos, constante. Não é qualquer oração aqui. Não é você fazer campanha, talvez até jejum, por uma causa qualquer sua, ou uma situação de dificuldade que está passando. Não que não se possa fazê-lo, podemos fazê-lo, né? Mas a causa aqui é superior. É para que a palavra seja prevalecente. É para que o corpo seja edificado. É para que o inimigo seja derrotado. É para que o reino das trevas seja subjugado pelo reino do Filho do seu amor. Mas é necessário que haja um grupo de pessoas nessa terra que viva como esse servo, com essa postura, com essa identidade, com esse foco de fazer com que essa palavra prevaleça hoje, né? Jesus é o Senhor. Olha só o versículo 45 de Mateus 24. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ó Senhor Jesus, em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Jesus é o Senhor. Cuidar dos conservos. Por um lado, podemos aplicar na relação servo-senhor, ou podemos aplicar na relação familiar, ou na relação das reuniões da igreja, do serviço da igreja, ou todos os nossos relacionamentos. É necessário que nós sejamos esses servos fiéis e prudentes hoje. Quem são esses? São os que estão orando, usando a palavra, com oração, com vigilância, que estão guerreando, que estão compondo o exército de Deus na terra. Ó Senhor Jesus, que estão usando as armas espirituais, as armas da nossa milícia. Vamos abrir lá rapidinho. 2 Coríntios, não é isso? Capítulo 10. Versículo 3, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando o nosso sofisma. Quem faz isso? É a palavra. Quando a palavra prevalece, a palavra do apóstolo prevalece. Irmãos, os sofismas são desfeitos. As fortalezas são destruídas. E os sofismas são anulados, né? Toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Jesus é o Senhor. Começa em nós, né? Vou falar uma frase da semana. A obediência
vai expulsar toda desobediência e vai trazer a bênção de Deus. Mas não é fácil, porque dentro de nós está cheio de fortalezas, cheio de sofismas. Nós somos rebeldes, desobedientes. É um processo. Ó Senhor Jesus, processo de transformar toda desobediência, ou seja, expulsar toda desobediência, por meio de aprender a sermos obedientes, né? Obedecer. Jesus é o Senhor. Quem faz isso? É a palavra. Usar as armas da nossa milícia. Tem várias armas, né? A imersão na palavra. Ó Senhor Jesus. Pegar a palavra profética, que é a palavra do apóstolo, e tomá-la com oração e com vigilância. Essa é a nossa arma. Ó Senhor Jesus. Isso vai expulsar toda a desobediência que está dentro de nós. E vai produzir a obediência e a bênção de Deus. Essa é a luta que Paulo falou aqui. É uma palavra estreita para ajudar os irmãos a avançarem, né? Jesus é o Senhor. Muito bom. E na segunda parte aqui de Colossenses capítulo 4, né? A partir do versículo 5 em diante, Paulo vai dar ênfase nos relacionamentos que ele construiu. Homens que foram produzidos pelo seu ministério. Ele estava honrando cada um aqui. Ele cita aqui o nome de cada um deles, né? Para mim não ser injusto, eu não tenho aqui o nome de cada um. São 7, né? 7 não, são 8. 3, 6, 7, 8. Ele cita Tíquico, né? Quem era Tíquico? Era um irmão amado e conservo, que tinha como característica principal ser alguém que se arriscava, que arriscou a própria vida por causa do apóstolo. Ó Senhor Jesus. Que modelo tremendo, né? Onésimo, um escravo que fraudara seu senhor e fora preso, e Paulo encontrou na prisão, pregou o evangelho para ele, e ele foi liberado e devolvido para o seu senhor. Não mais como um escravo foragido, mas como alguém que se tornou útil. O que era inútil se tornou útil. Aristarco, companheiro de prisão de Paulo. Marcos, olha só o Marcos, aquele que abandonara Paulo, né? A primeira viagem. Depois, agora foi restabelecido. A esperança para nós. Tem um Jesus aqui, que era um judeu, né? Consolava para ele, que o consolava, era o único judeu, compatriota dele ali, que ele se alegrava em ter com ele ali. Tinha um Epáfras, amém, Epáfras, que produziu ali a igreja de Colossos, né? Um cooperador vigoroso de Paulo. Lucas, que era o médico pessoal de Paulo. E tinha o Arquipo, né? Eu quero destacar aqui Arquipo para poder fundamentar o nosso sentimento aqui. Versículo 17. Também disse a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprires. Que ministério é esse? Que ministério que Arquipo recebeu? Lógico, ele tinha uma função no corpo de Cristo. Ele era um cooperador de Paulo. Importantíssimo, foi citado aqui. Mas quando Paulo fala, olha, fica atento para o ministério, é uma ajuda para ele. Ó Senhor Jesus. O ministério aqui, irmãos, é o ministério de edificação do corpo de Cristo. O ministério aqui era o ministério que estava sob a liderança do apóstolo Paulo. Então esses aqui são homens gerados por esse ministério e que não
que não deixaram esse ministério, que não retrocederam, mas que permaneceram fiéis. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Você quer permanecer fiel? Atenta, pois, ao ministério. Que nós lemos há pouco para você. O ministério da edificação do corpo de Cristo. Como é que você faz isso? É que você fica atento. Paulo nos mostra em Efésios 4. Seguindo, 15, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Ó Senhor Jesus. Irmãos, esse era o encargo do apóstolo Paulo. Era de fato que todos os vazios do nosso ser sejam preenchidos por Cristo. Ó Senhor Jesus. Seguir a verdade em amor é produzir esse viver de realidade. Ó Senhor Jesus. É sermos de fato preenchidos por Cristo. É Cristo habitar em cada parte do nosso ser, né? Nosso coração ser arraigado e alicerçado em amor. É uma experiência de sermos compactados, né? Efésios, Paulo fala do amor como aquilo que é vinculado. Aleluia, que nós estamos sendo vinculados. Mas o compactado é um amor provado no ministério, na perseverança, nas lutas. Ó Senhor Jesus. Esses 8 nomes citados por Paulo aqui não foram apenas vinculados, mas foram compactados. Tem uma história de amor aqui, de trama, de urdidura, de Cristo encabeçando, de seguir a Cristo, de crescer em Cristo, de seguir a verdade em amor, de crescer em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Jesus é o Senhor. E Paulo fala aqui, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Que maravilha, né? Aqui você vê o tecido do amor sendo produzido, sendo confeccionado. É um tecido fortíssimo. É um amor compactado. Não tem mais brechas. O inimigo não consegue entrar. Não consegue causar dano. Ó Senhor Jesus. Esse é o coração de Paulo aqui. Para com esse grupo de pessoas que ele havia gerado, né? Estava se relacionando com eles como igreja e como apóstolo. Jesus é o Senhor. Eu notei 3 coisas aqui que eu queria reforçar como lição, né? Como aprendizado, a olhar para esse relacionamento de Paulo com a igreja de Colossos, com os seus cooperadores aqui citados no capítulo 4. 3 itens que eu queria destacar para terminar a nossa comunhão de hoje. Primeiramente, vamos perceber a importância do ministério. É o ministério que produz pessoas ativas, vinculadas e compactadas em amor. Sozinho, nós nunca alcançaremos isso. Você nunca será um membro ativo do corpo, vinculado e compactado, se você não aprender a viver intensamente a esfera do ministério
que Deus tem nos dado para a edificação do corpo de Cristo nessa era, no qual tem vários homens que Ele levanta, não só aqui em nosso meio, aí fora também. Tem homens que Ele levanta, com ministérios que edificam pessoas, que estão inseridos nesse corpo. Mas nunca tente ser um cristão individual. Não confie na sua capacidade. Não confie. Viva debaixo do ministério que edifica o corpo de Cristo. Esse grupo aqui estava vinculado com Paulo, porque por meio de Paulo eles estavam sendo o quê? Encabeçados por Cristo. Estavam crescendo em Cristo. Estavam seguindo a verdade em amor. E crescendo naquele que é o cabeça. Cabeça é Cristo. Cabeça não é Paulo. Não é esse ou aquele irmão. Cabeça é Cristo. Mas precisamos de um ministério, né? Esse grupo aqui demonstra isso. Seja um servo fiel e prudente, né? Não caia em nenhuma aventura. E tem outro que eu queria destacar aqui. O processo. Não, precisamos. Não consigo ler minha letra aqui. Precisamos restaurar o nosso apreço pelo ministério. Sentimento de comunidade. Ó Senhor Jesus. Irmãos, isso é importante. Você vê como é que Paulo fala de maneira gostosa desse grupo aqui? Que coisa maravilhosa. Sentimento de comunidade, de time. Somos um time. Somos uma comunidade que está servindo o Senhor. Estamos crescendo juntos. Apreço. Não é peso. Se você perdeu esse apreço, abra o seu coração. Amém? Ter alegria em estar nas reuniões, alegria em servir, alegria em comermos juntos, alegria em ofertar. Não é peso. Alegria em pregar o evangelho, orar com as pessoas, não é peso. Porque é para a edificação do corpo de Cristo. É para você ser encabeçado, para você aprender a ser obediente, para subjugar a sua desobediência, e você experimentar a bênção da obediência. Senhor Jesus, atenta, né, para o ministério. Ó Senhor Jesus, eu até anotei aqui um texto interessante em Atos, eu vou citar por aqui, Atos capítulo 4, 32, que ambiente maravilhoso tinha aqui também, na igreja primitiva, né? Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Versículo 32 do capítulo 4. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Que maravilha. Tudo. Que sentimento de corpo. Que time maravilhoso. O ministério produz isso. Individualmente não, o ministério produz isso. Identidade, posição, trabalhar pela mesma causa, ganhar pessoas, gerar pessoas para Cristo. Ó Senhor Jesus, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Olha o impacto que havia, né? E em todos eles havia uma abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, até mesmo a questão material. Havia suprimento ali, né? Havia um cuidado material com todos.
tremendo, né? Um nível altíssimo de cumplicidade entre eles. E depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Mas olha só o que acontecia também, capítulo 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, porque muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Que esfera tremenda, sabe por quê? Havia apreço pelo ministério. Quando tem apreço, a palavra prevalece, a palavra cresce. Paulo queria que eles fizessem isso. Vamos orar, vamos vigiar, vamos ser um, para que a palavra cresça. Acontecia aqui, crescia a palavra. Acho que é no 12 também fala a mesma coisa, 12, 24, né? Se eu não estou enganado, é isso, 12, 24, deixa eu ver. Isso aí. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Irmãos, está queimando no apóstolo Paulo. A palavra crescer, se multiplicar. Ó Senhor Jesus, que coração, né? Imagina você fazer comportagem com esse sentimento. Não é de vender livro, mas é fazer que a palavra cresça, se multiplique, alcance muitos corações, o corpo de Cristo seja edificado, e o Senhor volte. Senhor Jesus, precisamos restaurar, irmãos, esse apreço pelo ministério. Entre Paulo e esse grupo aqui de amados aqui, no capítulo 4, tinha esse nível de cumplicidade, esse time maravilhoso. Olha só, 2 Timóteo 2, conhecido esse texto, né? 2:2, que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos, para instruir a outros. Aleluia. Não é só uma boca, mas é uma boca grande. Amém? Que esse era o anelo de Paulo. Não era só a boca de Paulo, mas era Tíquico, não é isso? Era Arquipo, era Onésimo, todos eles homens fiéis e idôneos, para fazer a palavra multiplicar, crescer, o corpo ser edificado, Cristo ser a cabeça, Jesus é o Senhor. Então, que coisa doce, né? Temos esses servos, esses homens idôneos, que não estão preocupados com seus conceitos, suas concepções teológicas, mas são simples. Querem edificar o corpo de Cristo. Querem viver o ministério com intensidade. Serem canais da graça de Deus. Jesus é o Senhor. Paulo encontrou aqui um grupo de pessoas que viveu isso intensamente com ele, né? Se eu conseguir ler aqui vai ser difícil, essa última parte aqui. Vamos perceber a importância, e ainda estou um pouco tonto aí, tomando remédio. Perceber a importância de cada membro do corpo de Cristo. Esse é o sentimento aqui. Cada membro é importante. Ó Senhor Jesus. E desenvolver um relacionamento orgânico com a obra do Senhor. Não tente dissociar o corpo da obra, não. É impossível. É só você, não tem tempo para a gente poder ler. Mas o que tem em 1 Coríntios 12 é isso. É um corpo que se confunde com Cristo, né? Só o 12, vamos ler para entender, né? 12, 1 Coríntios.
Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Isso aqui podemos comparar com o texto de Números, né? Lá 24, 5. A maneira como Israel se organizava era muito bonita, era unanimidade, era um único comando, e todos andando debaixo do único comando, é isso? Deus, por meio de Moisés, a sua boca, o seu mandado, e o povo reunido. Aqui é o quê? Aqui é Cristo. Aqui é muito mais elevado, porque você não sabe mais quem é membro, quem é Cristo, é uma coisa só. É a história do tecido, né? A urdidura se mistura com a trama e vira uma coisa só. Uma cor só. Até as cores se transformam numa cor só. Isso é o corpo. Isso é bonito demais, irmão. Isso é o anelo do coração de Paulo. Produzir esse corpo. Ó Senhor Jesus. Essa comunhão orgânica. Ó Senhor Jesus. Não tem contrato, não. A igreja em Colossos não tinha contrato passado com Paulo, não. Era relação orgânica. Eles viam em Paulo aquele que Deus colocou à frente deles. Com simplicidade. Viviam o ministério. Com obediência. Resultado dessa coisa linda e maravilhosa, inexplicável e orgânica que nós encontramos aqui. Jesus é o Senhor. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso padrão, né? O resultado para terminar, 3 João, né? 3 João, acho que é uma explosão, né? Talvez Paulo tentou, e conseguiu só com alguns, né? Que a par desses 8 aqui que Paulo cita, que caminharam com ele positivamente, teve muitos que o abandonaram. Mas João teve mais sucesso, né? É que ele fala, 3 João, no versículo 5, ele fala: amado, procedes fielmente naquilo que praticas, para com os irmãos, e não fazes mesmo quando são estrangeiros. Olha só, praticas, isso é importante, porque a nossa identidade como ministério é por meio de uma prática, não é só um conhecimento, é uma prática, é um viver intenso. Tem ferramentas, tem direção, tem coisa para fazer. Praticas. Ó Senhor Jesus. Quem ouve, esquece. É isso? Quem vê, imita. Quem justifica, não faz. Quem faz, quem pratica, aprende. É isso aí. Esse é o viver ministerial. Esse é o viver que o apóstolo Paulo anelava e conseguiu obter com alguns, talvez a igreja de Colossos, boa parte. Mas João aqui expandiu isso, né, de maneira maravilhosa. Ele fala aqui: os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando em sua jornada por modo digno. Ó Senhor Jesus, acho que eu pulei, na verdade é o versículo 3, né? Pois fiquei sobremodo alegre, é uma grande alegria, pela vinda de irmãos, e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. É orgânico.
É um apóstolo falando para as igrejas. Meus filhos andam na verdade. É um negócio orgânico, gostoso, maravilhoso, não é pesado. Vale a pena. Ó Senhor Jesus. Produz vida, né? Isso aqui era o sonho de Paulo. Mas João conseguiu alcançar. De maneira prevalecente ali, por um tempo ali, na era da igreja, né? E esse é o modelo que o Senhor quer para nós hoje. Temos uma igreja que anda debaixo desse ministério, dessa direção, essa coordenação, com alegria, com cumplicidade, de maneira orgânica, para edificar o corpo de Cristo, para que Cristo seja o cabeça, não é nenhum homem, Cristo seja o nosso cabeça, né? Jesus é o Senhor, vamos lutar por isso, né? Alcançar esse objetivo, amém?